Presidente, no Brasil, acho que a gente não tem nenhum outro problema para ser resolvido. Não precisamos revisar a legislação ambiental, não precisamos revisar a legislação econômica, não precisamos revisar a legislação de assistência, não precisamos fazer nada. Está certo, Senado da República, que o que nós precisamos, vereador Juliano Valim, é alterar a lei do ficha limpa. É isso que nós precisamos. Reduzir a condenação de quem rouba. Parabéns, é isso que tem que ser pautado. População, se fosse fazer um plebiscito para escolher qual é a pauta do Senado da República dessa semana, com certeza a vereadora Estela escolheria. Vamos reduzir a pena de quem rouba. Muito boa ideia. Gênios. Reduzimos a pena da lei do ficha limpa de 15 para 8 anos de inegibilidade, no máximo, vereador Andressa. Então, se o cara for ali meter a mão em 10 bilhões de reais, D'Ambrosa, daqui a 8 anos pode voltar. Essa é a prioridade da população. Tá certo, Senado da República, 50 votos a 24. Uma tragédia para o Brasil, mas a gente avança em outras pautas. Avança porque, nesse ano, a média histórica das queimadas do Brasil é feita desde 1988. Sabe qual foi o ano de menor taxa de queimada no Brasil na história? 2025. Com uma mulher ribeirinha, oriunda do norte do Brasil, no Ministério do Meio Ambiente e Sustentabilidade, reestabelecendo o sistema de controle para que nós possamos evitar, no futuro próximo, sanções internacionais. Porque eu vim aqui nessa tribuna, vereador Juliano Valim, há uns 2 meses atrás, e quando tratei do pacote ambiental que tinha passado pelo Senado da República, eu falei, nós sofreremos sanções econômicas, que é o que todos lembram. Hoje o Brasil foi oficiado, sabe por quê? Porque promoveu sanções ambientais e porque não está cumprindo a livre concorrência com os países do norte global. Falei aqui para todos, quando nós fomos votar. Nós fomos notificados hoje que o hemisfério norte não tem mais interesse em comprar muitas das nossas coisas porque nós não seguimos o Regulamento Ambiental Internacional. Será que não tem algum gênio que possa prever essas coisas no Congresso Nacional Brasileiro? É só mal, atraso, psicopatia governando as 2 casas legislativas? Outra notícia positiva é o aumento do salário mínimo, anunciado pelo governo federal para R$ 1.631, mais de 7% do aumento do salário mínimo, com uma política de aumento real. Soma de PIB uma parte, vereador, com o avanço da inflação. Vereador Andressa, de imediato. Sobre as mudanças na lei da ficha limpa, a gente vê como o Congresso Nacional está em descompasso com a população. A população brasileira se revolta quando vê qualquer caso de corrupção, com muita razão, e nós sabemos que a corrupção, infelizmente, faz parte da forma de agir do Estado brasileiro, é algo que está encalacrado, que nós precisamos combater. E quando há alteração da lei da ficha limpa para ir na contramão daquilo que a população quer, que nós queremos, parece que brincadeira com a cara das pessoas. E aí demonstra quem está no Senado, quem está na Câmara dos Deputados. Nós precisamos fazer com que as pessoas comecem, a ter mais consciência política para poder votar naquelas que vão representar a maioria. O senhor comentou agora do salário mínimo. É um exemplo, Hoje nós temos dados do Diese que trazem que o salário mínimo para sustentar uma família de 3, 4 pessoas deveria ser quase R$7 mil. E aí nós comemoramos, obviamente, para o aumento de 1.600, mas o Congresso, às vezes, acha muito. E quando a gente fala em reduzir a jornada de trabalho, o pessoal acha que nós estamos falando em benefício demais e usa um discurso que vão quebrar o Brasil. Vão quebrar o Brasil aqueles que baixam a cabeça para o Trump, aqueles que revogam leis em benefícios próprios. Portanto, não podemos aceitar a corrupção e precisamos fazer aquilo que vai beneficiar a maioria e não em quem está historicamente no poder. Aproveitar, vereador Libardi, para convidar todos os patriotas de verdade a irem para as ruas no dia 7 de setembro defender o Brasil contra a subjugação dos norte-americanos. Obrigada, vereador Libardi. Por fim, presidente Lucas, eu tenho uma posição que o cara tem que ser a mesma pessoa aqui, a mesma pessoa no judiciário, a mesma pessoa sob tortura. Os militares da reserva brasileira são uns leão para defender a aposentadoria para as filhas deles. Agora eles chegam no Supremo Tribunal Federal, se borram tudo, tchê. Ontem o Paulo Sérgio Nogueira entregou o Bolsonaro de cueca, tchê. O cara é general da República, do Estado-Maior. Ele chegou lá e falou o seguinte: tinha uma trama golpista e eu tentei demovê-lo. Mas que é isso, tchê? De Farnell, um cara
E na hora que eu outorgo o poder para o advogado falar, é um baita de um cagado, tchê. É isso, presidente. Obrigado, vereador Cláudio.